7 da manhã em um bairro da cidade de Tóquio. As autoridades municipais patrulham pontos de coleta de lixo. Há muitas denúncias nesta área. Resíduos de papel sempre valeram pouco, mas recentemente os preços dispararam. Agora, pilhas de jornais velhos são artigos cobiçados. As autoridades calcularam neste bairro um prejuízo de mais de $90 mil por ano. Então aprovaram uma regulamentação que torna ilegal a coleta de lixo. De repente, um homem aparece. Somos da Câmara Municipal. Eu já vou. Você já está indo? Eu já estou Espera só um indo. pouco. Nós queremos conversar com você. Espera aí. Espera aí. Um caminhão de jornal velho vale R$250. Até pouco tempo, esse preço seria um absurdo. E não é só o papel usado que atinge altos preços. O preço da sucata também disparou. Só esta carga vale quase R$600 mil. Algumas pessoas não acreditam que compram isso. E ainda embarcam no navio, só vendo para crer. Os preços altos são resultado da demanda de compradores chineses. Bom, vamos lá. Este comprador percorre vários depósitos, onde compra lixo plástico. Ele pode identificar mais de 20 tipos de plástico pelo cheiro que desprendem ao queimar. Isso é poliestireno. Antes era enterrado ou queimado, mas agora o lixo é vendido e caro. Isso aqui não é lixo. É um recurso precioso. Isso também não é lixo. Isso também não. Nada disso é lixo. Vamos limpar e separar isso tudo. Isso aqui é um tesouro. Não é lixo, nada aqui é lixo. É uma fonte de renda. A alquimia chinesa está transformando o lixo japonês em um recurso valioso. Os últimos progressos em processamento de lixo estão internacionalizando os resíduos japoneses. Uma enorme quantidade de lixo começa a atravessar as fronteiras. Este depósito de ferro velho está localizado na cidade de Shiroishi, perto de Tóquio. Está repleto de equipamentos fora de uso e sucata de ferro velho. Ferro, cobre, alumínio e outros metais estão misturados. Separados seriam fontes valiosas de matéria-prima. Mas a triagem é cara e por isso raramente é feita no Japão. Este é Meng Xiangzong, da China. Ele se especializou na compra de sucata. É dono de uma indústria de reciclagem de metal na China e viaja o Japão inteiro em busca de sucata de alta qualidade. Meng carrega um imã. Batendo em objetos, ouvindo o som produzido e vendo se são atraídos pelo imã, determina de que metal eles são feitos. Ele procura alto conteúdo de metais mais valiosos, como o cobre. Esse é um motor, cobre por dentro e ferro por fora. Quanto por tonelada? Ele começa a negociar com o proprietário do ferro velho japonês.
Este material é de primeira, não tem nenhum problema com ele. É nível industrial, com certeza. No mercado atual, essa qualidade atinge um valor de 225, 235 mil dólares. Por volta de 225, 235 mil. O que acha disso? É nessa faixa de preço? Eu vou pensar. Vamos pensar e daremos uma resposta logo. Tudo bem. Meng compra esta montanha de sucata por 275 mil dólares. Quatro dias depois de sair do Japão, a sucata comprada por Meng chega a uma pequena cidade portuária na China. O porto tem excesso de sucata. Num dia de movimento, 8 navios de 1.000 toneladas cada atracam aqui. A China importa 13 milhões de dólares em sucata por ano. E cerca de 20% vem do Japão. Há normas rigorosas para assegurar que nenhum material nocivo entre no país misturado com o lixo. Apenas o lixo que pode ser transformado em novos recursos pode ser importado. As 1.000 toneladas de sucata de Meng são distribuídas em 100 caminhões e levadas para a indústria dele. São 40 minutos do porto até lá. Lukiaoqi é um distrito de reciclagem de ferro velho. Antes era uma simples cidade do interior. Até que, em meados da década de 90, as importações de ferro velho japonês começaram. Mais de 100 mil habitantes locais trabalham na triagem. Esta é a indústria de reciclagem de Meng. É do tamanho de 3 campos de futebol e pode abrigar até 6.000 toneladas de sucata de uma só vez. A indústria de Meng fica num parque de reciclagem estatal, um dos vários construídos na China. Meng emprega 60 operários, homens e mulheres, jovens e idosos. Todo o processo de separação é feito manualmente. A montanha de sucata contém todos os tipos de metal. É uma mina urbana. Para ser reciclada, a sucata precisa ser cuidadosamente separada. Ferro com ferro, cobre com cobre e assim por diante. Uma separação grosseira poderia ser feita facilmente no Japão. Mas é na etapa seguinte que a alquimia chinesa entra em ação. A sucata contém quilômetros de fios de todos os tipos, cabos de telecomunicações, fiação elétrica e outros. Para chegar ao fio em si, retira-se a capa de cada fio. No interior, o valioso cobre. A capa de plástico também é outro recurso. Este é um cabo de telecomunicações.
O fio de cobre é enrolado em folha de alumínio, quase tão valiosa quanto o cobre. Os vários tipos de metal encontrados em máquinas são cuidadosamente separados à mão, gerando pilhas separadas de ferro, cobre e alumínio. O uso da mão de obra intensiva como essa era praticado no Japão também, até 20 anos atrás. Mas hoje o custo desse trabalho é alto demais. Agora só restam fragmentos. Estes restos são 10% da sucata. No Japão, isso é simplesmente enterrado como lixo. Mas na China, outro processo começa. Operários recolhem os fragmentos, examinam e separam em 9 bandejas. Isso é alumínio, isso é cobre, este é ferro e isso é aço inoxidável. No final, só resta poeira e lascas de madeira. Essa exaustiva triagem manual gera uma taxa de recuperação de 99% da sucata japonesa. A pequena quantidade de lixo não utilizável é levada para o aterro municipal. Muitos dos operários vieram de aldeias rurais distantes. Yang Guishen tem 37 anos. Ele chegou aqui há 4 anos, vindo da sua cidade natal, a 600 quilômetros de distância. Jiang trabalha das 7 às 18. Ele se aprimorou em distinguir materiais e, por isso, é o responsável pelo desmonte da maquinaria complexa. Sua esposa, Vu, tem 32. Na terra natal, cultivavam arroz. Vieram para cá para ganhar mais, deixando os 2 filhos de 9 e 4 anos aos cuidados dos avós. Juntos, os dois ganham cerca de R$20 por dia. Isso não é muito, mas é o dobro do que ganhavam no campo. Devido aos baixos salários, coisas que são recicladas na China jamais seriam recicladas no Japão. Yang e sua esposa planejam trabalhar aqui por mais 2 ou 3 anos e juntar dinheiro para a educação dos filhos. Queremos que nossos filhos tenham chance de ser ricos. Ou que, pelo menos, tenham uma vida melhor que a nossa. Que não sejam obrigados a aceitar trabalhos duros e perigosos. Não temos grandes sonhos. Ganhar um pouco mais, viver um pouco melhor. Só isso e ficaríamos satisfeitos. Na terra natal, muitos esperam seguir seus passos. A sucata selecionada é levada para várias indústrias de reciclagem. Segundo os padrões de pureza internacionais, pode-se produzir alumínio a partir da sucata com apenas 10% de material novo.
Esse material é exportado para o Japão e Coreia do Sul para o uso em carros, motocicletas e uma série de outros produtos. O Japão manda lixo reciclável para a China, onde ele é transformado em recurso e exportado de novo para o Japão. A reciclagem transnacional tornou-se uma realidade. Em apenas 20 dias, 1.000 toneladas de sucata são totalmente processadas. Meng recebeu $300 mil pela sucata que comprou a 275 mil. Meng começou a importar sucata do Japão em 1999. Os negócios já o levaram a mais de 50 cidades japonesas. Fukuoka, Kitakyushu, Oita. Meng compra 30 mil toneladas de ferro velho no Japão por ano, gastando mais de $9 milhões. O objetivo dele é aumentar 5 vezes o volume de trabalho. Na minha opinião, a reciclagem é uma indústria em ascensão. Ela não danifica o ambiente e ainda reduz o volume de resíduos. O ramo da reciclagem tem futuro em muitos níveis. A China avança a passos largos rumo à prosperidade. O governo reconhece na reciclagem um fator-chave do crescimento econômico. Construção, aço, automóveis. As indústrias da China estão consumindo cada vez mais recursos. Mas a China não tem ferro suficiente, nem cobre ou outras reservas minerais próprias. O resultado foi uma falta crônica de matérias-primas. É por isso que o governo chinês tem tanto interesse nos resíduos recicláveis de outros países. O governo da China trabalha para desenvolver o setor de reciclagem. A China carece de certos recursos. Para compensar isso, podemos importar e reciclar os resíduos, gerando os materiais necessários. Em janeiro de 2002, o governo chinês lançou o Plano de Recursos Recicláveis. Era a demonstração pública da importância da reciclagem. Para fazer 1 tonelada de ferro, são necessárias 2,4 toneladas de minério de ferro e meia tonelada de carvão. A mesma quantidade de ferro pode ser recuperada de apenas 1,2 toneladas de sucata. A sucata está ajudando a compensar a falta de recursos naturais da China e a reciclagem tornou-se um pilar do desenvolvimento econômico chinês. Conforme a reciclagem começa a atravessar fronteiras, a realidade econômica muda. Agora, Japão e China brigam pela predominância no mercado do lixo. Deng Mingui tem 40 anos. Ele é especialista na compra de resíduos plásticos que manda de volta para a China. Sua primeira viagem ao Japão foi em 1986. Um dia ele descobriu que uma enorme quantidade de plástico aparentemente utilizável era jogada no lixo todos os dias. Em 1986, começou a comprá-la a granel e a mandá-la de volta para a China. Concentrando-se em garrafas PET, ele compra 600 toneladas por ano, o suficiente para encher 40 containers de carga. Essa é a demanda atual. Não importa quanto mandamos, a China sempre quer mais. Pagamos 18, 23, às vezes 27 centavos por quilo. O preço varia. Pagam isso tudo? No mínimo 18 centavos, com certeza.
No Japão, cerca de 16 bilhões de garrafas PET são jogadas no lixo todo ano. Atualmente, um quarto delas é mandado para a China. Tanta coisa não é o bastante. Este promete ser um mercado interessante. O lixo de garrafas PET foi um grande problema no Japão por muitos anos. Elas representavam um fardo nas áreas de aterros sanitários. Em 1995, o Japão promulgou a lei para a promoção de coleta classificada e reciclagem de recipientes e embalagens. Ela estabeleceu um bem-sucedido sistema de reciclagem com um índice de recuperação de 70%. Esse índice notável se deve ao trabalho das firmas de reciclagem japonesas. Kenichi Nemoto, em busca de um empreendimento, deixou o emprego numa grande siderúrgica em 2000 para começar vida nova como reciclador de garrafas PET. Ele investiu mais de 13 milhões de dólares para construir uma indústria com capacidade para 20 toneladas ao ano. A princípio, a abundância de objetos estranhos e a contaminação dificultaram a transformação de garrafas em recurso utilizável. Tampas e rótulos, feitos de materiais diferentes dos das garrafas, têm de ser retirados. As garrafas passam numa esteira e são expostas à luz ultravioleta para a diferenciação de materiais. Ar pressurizado é usado para afastar rótulos, frascos de shampoo e outros objetos estranhos. É um processo de 17 etapas para recuperar o material petroquímico original, polietileno tereftalato. Tecnologias de reciclagem altamente avançadas reduzem o nível de impureza a menos de 0,01%. A principal aplicação do material reciclado faz-se na área têxtil. O alto grau de pureza possibilita a tecedura de fibras finas, compridas e resistentes. Garrafas PET podem ser transformadas em roupas, tapetes, artigos de papelaria e em muitos outros produtos. Isso é um negócio e não pode funcionar sem lucro. Mas há também os problemas ambientais. Não é apenas questão de lucro. Precisamos ter uma sociedade sustentável no Japão. É para isso que estamos contribuindo. A reciclagem no Japão era uma operação estritamente doméstica. Pela lei de reciclagem, os governos municipais forneciam sem custos garrafas PET a recicladores como Nemoto. E fabricantes de garrafas pagavam aos recicladores uma taxa de 45 centavos o quilo da garrafa PET. Esse sistema estabelecia uma base sólida para a reciclagem lucrativa. Mas então os compradores chineses entraram em cena. Comprando garrafas PET vazias por dezenas de centavos o quilo, eles ofereciam alívio fiscal aos governos locais e reduziam os encargos dos fabricantes. O objetivo de Deng é comprar o máximo de garrafas PET que puder. Em março, ele visitou um centro de reciclagem e coleta em Narashino, perto de Tóquio. Narashino costumava oferecer garrafas PET de graça às firmas japonesas. Mas agora estão pensando em vendê-las aos chineses.